Bom dia, meu sétimo ano. Tudo bom? Vamos lá começar mais uma semana, né? Depois da parada aí pro carnaval, todo mundo descansou, todo mundo, enfim, né? Aproveitou essa parada. Espero que com responsabilidade, né? Cada um se cuidando, se prevenindo, enfim, utilizando todas a segurança, o protocolo, né? Para que todo mundo se cuide, tá? Bom, começando nossa aula de espanhol, nós vamos corrigir a página 41 e 42, que foi o nosso último exercício, tá certo? E aí, nós seguiremos a partir da 42, tá joia? Então, se você tem livro, eu acho que você fez no livro. E se você não tem um livro, eu pedi para que você fizesse no caderno, né? Eu disse que não precisava, enfim, tirar xerox, pedir para imprimir, enfim. Eu disse que você poderia responder no seu caderno, tá? Então vamos lá, página 41 e 42 foram os dois exercícios que ficaram para corrigir lá da aula ainda do dia 8 de fevereiro. Então não tem desculpa, tá? Se você fez, corrige. E se você não fez, não tem mais desculpa. Faz agora, corrige agora e no final dessa correção tem que mandar para o professor Del no privado para eu poder colocar a sua presença. Tá bom? Então, bom dia para todo mundo e começou a nossa aula. Vamos lá, pessoal? Então, vamos lá. Na última aula, ainda lá no dia 8, né, nós ficamos com a tarefa da página 41 e 42. E aí nós começamos a página 41 com os verbos que nós utilizamos em espanhol para expressar necessidade ou obrigação, né, que foi o verbo tener, né, ele está aqui, ó, conjugado, certo? E eu até falei na aula que o que conjuga é o verbo tener, ele vai ter o pronome que, e o verbo principal, ó, que é o que está aqui, ele sempre vai estar no infinitivo, certo? Nós temos a necessidade ou obrigação, que no caso está aqui, ó, com o verbo deber, que é o verbo dever. Ele também está conjugado aqui, né? Já que ele não vai ter mais esse que aqui, ó. Ele não tem o que. Ele já segue direto, agora o verbo principal também fica no infinitivo, certo? Eu também falei na última aula que quando eu não digo a pessoa, eu não especifico, aí eu vou usar o verbo haver. E aí utilizo de novo o pronome que. E esse exercício aqui, ó, era muito fácil. Por quê? Ele está dizendo assim, a gente tem que observar as frases e classificar quais as frases são de maneira geral, né? Ou seja, você não especifica para quem é, e quais as frases que são das pessoas que você especifica. Ora, para isso, bastava você... Deixa eu clicar aqui e botar esse aqui, tá? Para isso, bastava você ver aqui, ó, o verbo que você estava usando, né? Bastava isso aqui, ó. A facilidade está bem aqui. Que verbo eu estou usando em cada coisa? Não é verdade? Depois que eu acho o verbo que eu estou usando, aí vai ficar bem mais fácil, né? Porque eu sei que se eu estou usando o verbo tener ou o verbo deber, eu estou especificando, porque ele conjuga com o sujeito, não é? Agora,
Se eu estou usando o verbo hay ou haver, né? Aí eu não estou especificando. Então vamos lá. O primeiro eu estou usando o verbo deber, debes. Ora, se eu estou usando debes, tu, eu especifico, tu debes. Então aqui, letra P, né? Aqui, ó, verbo I, não estou especificando. Então aqui, geral, né? Letra G. Deixa eu aumentar aqui para ficar a letra G. Não é isso? A mesma coisa aqui, debemos, nós outros debemos. Então, eu estou dizendo que somos nós. Letra P. Tengo que usar garfa. Eu tengo. Estou dizendo que sou eu que tenho que usar óculos. Então, estou especificando. Debeis, vós outros debeis, vocês devem. Também estou especificando. Letra P. Em verano, ai, tem. Aí eu já não estou especificando. Aí já é geral, né? Esse era muito fácil. Bastava você verificar o verbo que você estava usando. Aqui eu tenho tienen e tenemos. Tienen, ustedes, né? Tenemos, nós outros. Todos dois eu tenho o sujeito. Então, específico e específico. Ok? Esse foi o nosso exercício da página 41. Quem fez, corrige. Quem não fez, não tem mais desculpa, tá? Faz aí, que é para me mandar corrigido. Certinho? Legal. Seguindo para a página 42, nós temos os verbos irregulares. E eles são irregulares porque eles têm essas mudanças aqui, ó, nas terminações. Não é isso? E aí, ele fez a explicação ali com o verbo querer e disse que o verbo entender teria a mesma coisa, né? E depois ele botou aqui, ó, o verbo poder e disse que o verbo volver tem a mesma conjugação. Então, bora lá. Começando aqui, deixa eu aumentar. Pronto. Começando aqui com o verbo entender. Ora, a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, essa primeira parte aqui, ó, eu vou trocar esse é por IE. Na verdade, eu vou botar um I aqui, né? A primeira do plural e a segunda do plural vai ficar normal. Então, vê só. Aqui eu vou botar IE. Aqui também. IE. Aqui. IE. Aqui. IE. Então, eu já fiz a primeira parte. Nesse, continuou o mesmo é. E aqui também continua o mesmo é. Ok? Legal. Agora, eu vou fazer a conjugação propriamente dita. Então, yo entiendo, tu entiendes, él, ella ou usted entiende, nosotros entendemos,
demos, igual a português. Vosotros entendeis, igual a português. Ellos, ellas ou ustedes entiendem. Simples assim. Verbos irregulares. Ok? Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Na continuação, ele explica que o verbo poder, que aí ele vai trocar esse O aqui, ó, por UE, mas somente na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. A primeira do plural e a segunda do plural continua da mesma forma, certo? Então ele pede para que você conjugue o verbo volver, que é voltar. Ora, então só relembrando, primeira pessoa do singular, eu troco o O por UE. Deixa eu botar aqui embaixo, legal. Segunda pessoa do singular, mesma coisa, UE. Terceira pessoa do singular, mesma coisa, UE. Terceira pessoa do plural, UE. Fiz essa primeira parte, primeira pessoa do plural, somente o O, normal, né? Segunda pessoa do plural, também a mesma coisa, somente o O. Ok? Depois disso, eu só vou conjugar o verbo. Eu vuelvo, tu vuelves, él, ella ou usted vuelve. Nosotros volvemos, vosotros volveis. Lembra de acentuar, hein? Veis. Ellos, ellas ou ustedes vuelven. Simples desse jeito. Ok? Presente do indicativo, verbo volver. Esse foi o nosso exercício, só relembrando o que nós estudamos. Tá bom? Aí, para terminar o livro, nós temos 2 folhas, mas essa é mais revisão. Essa não nos interessa tanto, tá? Nós vamos para o exercício de hoje, que aí sim nós vamos trabalhar interpretação. Tá joia, pessoal? Lembrando que você tem que me mandar essa página aqui, ó, que é a página 41, tá? Que nós corrigimos, e essa daqui, que é a página 42. Estou aguardando essas 2 páginas, tá? Então vamos lá. Ó. Se você já me mandou as 2 folhas corrigidas, tá certo? A gente pode ir para a atividade de hoje. Tem muito tempo, dá para fazer tranquilamente. Lembrou, não precisa pedir para ninguém ir no Lan House, não precisa pedir para ninguém imprimir, ninguém se preocupar de jeito nenhum. Pode responder no seu caderno, tá bom? Nós temos 2 textos. O primeiro, El Pequeño Planeta Perdido. Cierta vez enviaron a un hombre al espacio en dirección a un planeta perdido. Era un planeta tan distante, pero tan distante, que el combustible se terminó cuando el cohete por fin llegó a su destino. Y era un planeta pequeño, ubicado en el medio del espacio. No se sabe en qué galaxia ni en qué constelación. El astronauta caminó por todo el planeta y dio la vuelta al mundo en menos de 80 pasos.
es que el planeta no tenía ni río, ni mar, ni montañas. Y viéndose tan solo, el astronauta gritó: ¡Socorro! ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aqui? Quem sou? Então, sobre esse primeiro texto aqui, você tem o primeiro quesito, é de assinalar. O segundo quesito também, tudo sobre o texto, tá? Terceiro quesito, também de assinalar sobre o texto, bem fácil, bem tranquilo. Basta no seu caderno, se você não for imprimir ou não for fazer direto no Word, tá? Basta colocar a resposta no teu caderno. Quarto quesito também. Agora, o quinto e o sexto quesito, ele fala assim, ó. Descreva como era o planeta encontrado pela personagem. Ou seja, de acordo com o texto lá de cima, como é que ele falava que o planeta era? E o sexto aqui, ó, você vai fazer o seu desenho. Ilustre a história de acordo com a sua imaginação. Ou seja, como você acha que era esse planeta, como você acha que era o foguete, o homem sozinho no planeta, enfim, essa é a hora da sua criatividade. Tá joia? Legal. O segundo texto, a gente até já trabalhou ele ano passado. É um diálogo que se passa no colégio, tá? Tem vários personagens, tem o Juan, tem o Samuel, aí depois aparece a Marta e a Alicia. A gente já viu esse texto aqui, tá certo? E sobre esse texto, as perguntas são assim, ó. Você vai procurar no texto e escrever. Ora, se você vai tirar no texto, as respostas têm que ser em espanhol, tá? Letra A. Ele quer 2 nomes das partes da escola que ele fala no texto. No texto, ele fala de 2 partes da escola. Quais são elas? Na letra B, ele fala de 3 maneiras que você tem para falar o nome, né? Tudo isso também está lá no texto, tá certo? Joia! Na letra C, ele quer que você diga uma palavra que nós usamos para agradecer. Também no texto. Não pode inventar, tudo tem que tirar do texto, tá? A letra D, ele quer que você coloque 2 gentilícios. E, professor Del, o que é gentilício? É de onde a pessoa é. Por exemplo, quem nasce no Brasil é brasileiro. Brasileiro, que é a nacionalidade, também é chamado de gentilício, é a nacionalidade. Então, lá no texto, tem um personagem que diz que é de um lugar e outro personagem que fala que é de outro lugar. Tá bom? Joia! Na letra E, ele quer agora, ó, 2 frases que eles usaram para perguntar o nome de alguém. 2 frases, tá? Legal. Já no segundo quesito, ele fala assim, ó. Busque no texto as estruturas que usamos para saudar, cumprimentar, e as estruturas que usamos para nos despedir das pessoas. Então, você vai retirar lá do texto quais as expressões que ele usou para se despedir e quais as expressões que ele usou para saudar, para cumprimentar. Legal? Boa! No terceiro aqui, ó, ele fala de um falso cognato, de um falso amigo. A gente sabe o que é apodo, a gente já estudou, né? Então, ele quer saber, e tu tienes apodo? Qual é? Aí você tem que saber o que é apodo, né? Boa! Quarto quesito. Descubra, enumere e responda. Aí ele bota aqui, ó, número 1, apelido. Número 2, apodo. E número 3, nombre. E ele fala aqui, ó, as características. Nombre de família. Nombre que se dá a una persona por suas características ou outra circunstância e que substitui el nombre propio.
Palavra que se aplica a uma persona para reconhecê-la e distingui-la da outra. Qual desses três? São esses três aqui. Volto a dizer, esse texto a gente já fez no ano passado, então está muito fácil. O quinto, para terminar, ele está pedindo para que você classifique as expressões de acordo com a sua função. Então, ele está te dando todas essas expressões aqui, ó. Hasta mañana, buenas tardes, como levar? Adiós, buenas noches, como está usted? Tchau, bien, gracias, bien. ¿Y tú? Hasta luego, muy bien, ¿cómo estás? Hasta la vista, bien, buenos días. Hasta pronto, hola e que tal? O que é que eu vou fazer? Vê aqui, ó, na continuação, que eu vou ter três, tabelas. Uma para as despedidas. Então, nessa daqui, ó, eu vou colocar... Deixa eu só subir aqui. Nessa daqui, eu vou colocar todas essas expressões aqui, ó. Quais são as expressões daqui que eu utilizo para me despedir, tá? Aqui no meio, eu tenho saludos. Ou seja, quais dessas expressões eu utilizo para saudar alguém, para cumprimentar alguém? E quais dessas expressões aqui eu utilizo para responder a essa saudação? Então, a saudação que você botar aqui, ó, aqui de lado, vai ter a resposta. Volto a dizer, esse segundo texto aqui, ó, a gente já fez no passado. Então, tá muito fácil, certo? Qualquer dúvida, me chama no privado do WhatsApp. E lembrando que você tem que me enviar o exercício que nós corrigimos, tá? E esse exercício de hoje. O exercício que nós corrigimos, você já deve ter me mandado. Tem que mandar. Se não mandou, tá perdendo tempo. Agora, esse exercício de hoje, você tem até a próxima segunda-feira para me mandar, tá bom? Um bom dia para todo mundo e vamos em frente!